Meu nome é Brenda Foster e, aos 30 anos, achei que finalmente tinha construído uma vida livre do controle da minha família. Construí minha carreira do zero, dedicando tudo a uma startup de tecnologia e transformando em algo que vale uma fortuna. Sacrifiquei tempo, sono e até relacionamentos para chegar onde estou hoje. Mas, para minha família, nunca foi suficiente. No último sábado, durante um jantar em família, meus pais se inclinaram com um sorriso irônico e lançaram a bomba. Amanhã, vamos nos mudar para a sua casa. Sem desculpas. Minha irmã, esparramada ao lado do namorado, apenas assentiu como se a decisão já estivesse tomada. Os rostos convencidos deles queimavam em mim, esperando que eu cedesse como sempre. Mas eu apenas sorri e respondi: tudo bem. Só não esqueçam de trazer 860 mil até amanhã de manhã. A sala congelou. O que eles não sabiam era que eu já tinha tomado uma decisão que jamais esperariam. Fiquem por aqui para ver como o plano deles desmoronou. Antes de mergulhar na minha história, me diga, de qual cidade você está assistindo? Quero saber até onde minha história chegou. Crescer em nossa modesta casa de tijolos em Greenville parecia viver duas vidas diferentes sob o mesmo teto. Eu era a filha mais velha, sempre obrigada a resolver tudo, enquanto minha irmã mais nova recebia tudo de bandeja. Meus pais gastavam milhares todos os anos com a escola particular dela, elogiando seu potencial, apesar das notas C e das faltas constantes. Eles até compraram um conversível vermelho reluzente que ficava orgulhosamente parado em nossa garagem, enquanto eu ia a pé para a escola pública, com uma mochila cheia de livros usados que eu mesma pagava. As aulas de arte dela, as viagens de verão para a Europa, meus pais bancavam tudo, chamando isso de investimento no espírito criativo dela. Enquanto isso, eu era obrigada a me virar com o que tinha. Ela não era apenas mimada. Ela tirava diretamente de mim. Na adolescência, pegava o dinheiro que eu ganhava fazendo babysitting, prometendo devolver, mas nunca devolvia. Uma vez usou o cartão de crédito dos meus pais para comprar uma jaqueta de grife de $200, vestiu 2 vezes e depois jogou no fundo do armário. Quando a confrontei, ela riu e disse: "Você é só mão de vaca, Brenda." Meus pais ficaram do lado dela, dizendo que eu deveria ser mais generosa como irmã mais velha. Doeu, mas eu engoli, sabendo que discutir seria inútil. O golpe mais duro veio quando conquistei uma bolsa parcial para estudar em Londres, um sonho que eu tinha perseguido por anos. Naquela primavera, uma conta de hospital pela cirurgia de emergência do meu pai nos atingiu em cheio. Meus pais não pediram nada a ela. Diziam que era muito nova. Em vez disso, vieram até mim. Abri mão da bolsa, fiquei em casa e arrumei um emprego em um supermercado local, passando enlatados no caixa para ajudar a pagar a dívida. Eles me agradeceram uma única vez, depois voltaram imediatamente a elogiar a última pintura dela. Foi nesse momento que percebi, eu sempre seria aquela em quem se apoiariam, nunca a que celebrariam. Depois disso, parei de buscar a aprovação deles. Na escola, mergulhei nos estudos, tirando notas altas em matemática e ciências, enquanto trabalhava à noite. Eu secretamente abri uma conta poupança, determinada a construir algo que eles não pudessem tocar. No último ano do colégio, já tinha economizado o suficiente para pagar meu primeiro semestre na faculdade sem a ajuda deles. Enquanto isso, minha irmã reprovava em metade das matérias, mas ainda assim ganhou uma festa de formatura com direito a bolo de buffet, algo que eu jamais poderia pagar. Meus pais batiam palmas enquanto ela dançava, alheia a mim, parada num canto, planejando em silêncio minha fuga. Não era só sobre dinheiro. Era o lembrete constante de que eu era invisível a não ser quando precisavam de algo. Como quando consertei a pia que vazava enquanto eles estavam ocupados levando ela para a inauguração de uma galeria, ou quando passei fins de semana dando aulas de reforço para ganhar um dinheiro extra, enquanto ela torrava o cartão de crédito deles em sapatos novos. Toda vez que pensava em confrontá-los, a voz dela ecoava na minha cabeça. Por que você não pode simplesmente ficar feliz por mim? E meus pais assentiam, como se meus sacrifícios fossem apenas parte do papel de filha responsável. Olhando para trás, vejo que aqueles anos acenderam um fogo dentro de mim. Eu não ia deixar o favoritismo deles definir meu futuro. Estudei mais, trabalhei mais, e prometi a mim mesma que nunca mais deixaria que se aproveitassem de mim. Essa determinação me tirou daquela casa, longe das expectativas deles, e me levou para um mundo onde finalmente eu poderia me sustentar sozinha.
O ensino médio acabou e a faculdade se tornou meu campo de batalha pela independência, me lançando direto na luta para construir algo real. Entrei em uma universidade local em Greenville com uma bolsa parcial que mal cobria a mensalidade. Para bancar o resto, me virei com 2 empregos, atendendo mesas em uma lanchonete movimentada na Main Street e trabalhando como assistente administrativa em um hospital próximo. Na maioria das noites eu sobrevivia com apenas 5 horas de sono, engolindo café para aguentar as aulas cedo. Meus pais, por outro lado, pagavam a mensalidade completa da Faculdade de Artes Liberais chique da minha irmã. Ela passava os dias em festas com amigos, postava fotos de viagens à praia e nunca se preocupava com contas. Eu via as publicações dela nos meus intervalos, aquele sorriso despreocupado em contraste com meus pés doloridos e planilhas intermináveis. Numa tarde chuvosa em uma cafeteria do campus, conheci Daniel Brooks, estudante de engenharia de software, com um jeito calado e intenso. Criamos laços por causa das nossas rotinas lotadas, trocando histórias de noites em claro estudando e trabalhos extras para complementar a renda. Ele tinha crescido consertando computadores para ganhar dinheiro, então entendia bem. Para nós, independência não era opção. Era sobrevivência. Daniel se tornou meu porto seguro, a única pessoa que enxergava minha determinação sem me julgar por isso. Íamos comer tacos baratos depois do trabalho, sonhando em construir algo maior do que nós mesmos. O incentivo dele me mantinha firme quando eu pensava em desistir, especialmente nos dias em que o cansaço fazia cada passo parecer arrastar os pés na lama. Entre aulas e empregos, me deparei com um curso online sobre tecnologia em saúde. Não era glamouroso, mas fez sentido de imediato. A ideia de usar tecnologia para ajudar pessoas a monitorar sua saúde à distância me fascinava. Comecei então o estágio em uma pequena startup de Greenville focada em um aplicativo de monitoramento de saúde sem remuneração no início. A equipe era improvisada, trabalhando em um escritório apertado, com cadeiras todas diferentes. Coloquei minhas economias $2.000 juntados com as gorjetas do restaurante no projeto inicial deles, apostando no potencial. As noites em claro programando protótipos básicos ou analisando dados de usuários se tornaram minha obsessão. Eu não estava apenas aprendendo. Estava construindo um futuro que eu poderia controlar. No último ano da faculdade, me formei com média 3.7, e com uma dívida estudantil menor que a da maioria, porque havia trabalhado até a exaustão. A startup me ofereceu uma vaga em tempo integral, e eu agarrei a chance. Nos 5 anos seguintes, subi de estagiária a desenvolvedora líder, colocando cada hora livre no crescimento do aplicativo. Batemos marcos, os primeiros 10.000 usuários, depois um contrato com um sistema hospitalar local. Minha participação na empresa cresceu, fruto de muito esforço e de pequenos investimentos tirados das minhas economias. Aos 27 anos, comprei um modesto apartamento de 1 quarto nos arredores de Greenville, perto do escritório. Não era nada luxuoso, mas era meu pago sem a ajuda de ninguém. Achei que talvez, só talvez, minha família finalmente enxergasse o que eu tinha construído e respeitasse isso. Aos 28, convidei-os para visitar o escritório da startup quando alcançamos nosso primeiro milhão em receita. Meus pais entraram de olhos arregalados diante dos monitores modernos e da equipe movimentada. Minha irmã veio atrás, tirando fotos para postar nas redes sociais. Eles balançaram a cabeça, disseram coisas como: "Isso é impressionante, você fez um bom trabalho." Mas logo vieram as perguntas específicas demais, ansiosas demais. Meu pai perguntou sobre a avaliação da empresa, quanto valiam as minhas ações. Minha mãe insistiu: "Você está ganhando bem agora, não é?" Família ajuda família. Minha irmã entrou na conversa sugerindo que eu poderia compartilhar a fortuna para facilitar as coisas para eles. As palavras soavam calorosas, mas os olhos brilhavam com outra coisa. Ganância, pura e simples. Naquela noite, deitada sem conseguir dormir, repassei os comentários deles. Daniel ficou comigo, apontando como o tom deles mudava quando falavam de dinheiro. Não era orgulho. Era cálculo. Passei anos provando que não precisava da aprovação deles, mas agora via com clareza, eles não estavam ali para me celebrar. Estavam avaliando o que podiam tirar de mim. Meu estômago revirou com a constatação. Eu tinha construído essa vida do nada, e eles já circulavam como abutres. Aquele momento endureceu minha determinação. Custasse o que custasse, eu protegeria o que era meu, não importava quem tentasse se colocar no meu caminho.
Alguns meses depois daquela visita, sussurros da tia Carol confirmaram o que eu já temia sobre a ganância crescente da minha família. Começou com um telefonema tarde da noite. Tia Carol, irmã mais velha do meu pai, sempre tinha sido a única parente que enxergava além do favoritismo. Brenda, disse ela em voz baixa, seus pais estão em sérios apuros. Eles acumularam mais de US$ 50.000 em dívidas de cartão de crédito, tudo para manter sua irmã naquele apartamento chique e bancar as viagens dela. Fiquei paralisada, apertando o telefone nas mãos. Ela continuou, detalhando como meus pais haviam pago pelo loft da Lor no centro de Greenville e até uma viagem de uma semana a Paris, enquanto as próprias economias deles desapareciam. Pior ainda, Carol ouviu meus pais falando em se apoiar em mim para tirá-los do buraco, contando com o sucesso da minha startup para consertar a bagunça que eles mesmos criaram. No dia seguinte, eu mesma ouvi uma conversa que fez meu sangue gelar. Meu pai estava ao telefone, na velha sala da nossa casa de família, achando que eu não estava por perto. A Brenda agora tem aquele apartamento grande. Podemos nos mudar, economizar no aluguel e ainda fazer ela ajudar mais. É justo. As palavras bateram como um tapa. Fiquei parada atrás da porta, o coração disparado, lembranças invadindo minha mente. A Lori pegando o dinheiro do meu babite na adolescência e nunca devolvendo, meus pais dando de ombros como se não fosse nada. Não se tratava só de espaço. Eles viam minha casa, meu sucesso, como a rede de segurança pessoal deles. A traição queimava no meu peito mais forte do que nunca. Eu não ia deixar que tocassem no que construí. Naquela semana, procurei Patrick Sullivan, um advogado de Greenville recomendado por um colega. No escritório pequeno e organizado dele, expus todo o crescimento da minha startup, minhas ações e o interesse repentino da minha família. Patrick, calmo e perspicaz, avaliou minha participação em pouco mais de US$ 1 milhão. Você precisa proteger isso, disse ele, ajustando os óculos. Concordei. Trabalhamos num plano para transferir toda a minha parte para um fundo de capital de risco por US$ 860.000, um acordo limpo que blindaria meus bens de qualquer um. Assinei os papéis iniciais em segredo, garantindo que a transação fosse concluída antes que minha família pudesse interferir. Cada passo parecia uma armadura protegendo o que conquistei. Mantive tudo em silêncio, até mesmo de Daniel no começo. Mas, certa noite, jantando comida de entrega no meu apartamento, desabei. Eles não têm orgulho de mim, confessei, a voz trêmula. Só querem o que eu tenho. Daniel me ouviu em silêncio, a mão firme sobre a minha, e me lembrou que eu não estava sozinha. Ele já tinha visto a postura indiferente dos meus pais antes, como quando eles faltaram à minha formatura da faculdade para levar Lori às compras. Você dá conta, disse ele. Sempre foi mais forte do que eles reconhecem. As palavras dele me ancoraram, me puxando de volta da beira da dúvida. Para me preparar para a tempestade que se aproximava, recorri a Sharon Ellis, uma colega de trabalho sagaz que se tornará uma grande amiga e possível sócia. Durante um café, compartilhei meus medos sobre as intenções da minha família. Sharon, que já havia enfrentado seus próprios dramas familiares, não amenizou a verdade. Eles vão pressionar ainda mais quando perceberem que você não vai ceder, alertou. Passamos horas elaborando estratégias para manter minha startup nos trilhos, mesmo que minha família tentasse atrapalhar. A confiança dela em nosso próximo projeto, uma nova funcionalidade do aplicativo de saúde, me deu foco. Com o apoio de Daniel e a mente estratégica de Sharon, me preparei para o confronto que sabia que estava chegando. Minha família achava que podia me atropelar, mas eu estava pronta para traçar uma linha que eles não poderiam cruzar. Naquele sábado à noite, no restaurante italiano Magnolias Beastro, no centro de Greenville, o ar parecia pesado com tensões não ditas. Meus pais estavam sentados à minha frente, com expressões presunçosas, como se já tivessem vencido. Minha irmã Lori estava largada ao lado do namorado Brian, rolando o celular com um sorriso entediado. Daniel estava ao meu lado, sua presença firme, enquanto tia Carol observava em silêncio da ponta da mesa. O tilintar de copos e o burburinho dos outros clientes desapareceram quando meu pai se inclinou para a frente, a voz baixa e confiante. Brenda, disse ele. Nós decidimos. Amanhã vamos nos mudar para o seu apartamento. Tem espaço de sobra, e já está na hora de você nos ajudar. Minha mãe assentiu, os lábios se curvando em um sorriso satisfeito. É isso que famílias fazem, acrescentou minha mãe, como se já estivesse decidido.
Deixei as palavras pairarem no ar, meu pulso firme. Eu já esperava por isso, graças ao alerta da tia Carol e aos planos que havia escutado do meu pai. Com um sorriso calmo, larguei o garfo. Interessante, disse, a voz controlada. Porque eu já vendi aquela casa por $860 mil. Se vocês quiserem se mudar, tragam esse valor para a mesa. A mesa mergulhou em silêncio. O maxilar do meu pai se contraiu, os olhos arregalados de choque. O sorriso da minha mãe desapareceu, substituído por um piscar atônito. Lori deixou o celular cair, o rosto contorcido de incredulidade. Brian apenas ficou olhando, o garfo suspenso no ar. Eles não esperavam que eu reagisse, muito menos que os tivesse superado. Lori foi a primeira a se recompor, a voz afiada. Você é tão egoísta, Brenda. Sempre guardando tudo só para você. Disparou, as palavras envenenadas. Brian entrou na onda, em tom de deboche. O quê? Você acha que é melhor do que a gente? Sempre teve inveja da Lori. As acusações doíam, mas eu já tinha ouvido piores na infância. Meu pai se inclinou, a voz gelada. Você está virando as costas para a família. Vou garantir que todo mundo em Greenville saiba que tipo de filha você é. A ameaça bateu como um soco, tentando me empurrar para a culpa. Minha mãe, como sempre a atriz, deixou as lágrimas escorrerem. Depois de tudo que fizemos por você, sussurrou. De tantos sacrifícios quando você era jovem. As palavras soaram ocas. Aqueles sacrifícios não eram nada comparados aos anos que passei me virando enquanto eles bancavam os caprichos da Lori. Não vacilei. Você quer dizer os sacrifícios que eu fiz? Retruquei, meu tom firme. Como abrir mão dos meus sonhos para pagar as contas de vocês? Chega. Não serei mais a rede de segurança da família. As palavras saíram como um alívio, anos de ressentimento transbordando. A mão de Daniel encontrou a minha debaixo da mesa, seu aperto quente e firme me encorajando a manter a posição. Tia Carol, até então em silêncio, fez um leve aceno do outro lado da mesa, os olhos cheios de orgulho. O apoio deles me deu força enquanto os rostos da minha família se contorciam em raiva, choque e desespero. Lori bufou, resmungando ingrata, enquanto minha mãe enxugava as lágrimas, encenando o papel de vítima. O olhar do meu pai prometia encrenca, mas eu não desviei. Eles achavam que podiam me intimidar a abrir mão da minha casa, da minha vida, mas eu já tinha tomado medidas para me proteger e nem culpa nem ameaças iriam mudar isso. As consequências daquele jantar vieram como uma tempestade do sul, implacável e molhando tudo pelo caminho. Na segunda de manhã, Lori já estava no Facebook e no Instagram, me pintando como um monstro sem coração. Brenda é gananciosa demais para ajudar a própria família, escreveu ao lado de uma foto chorosa. Os comentários não paravam, vindos de amigos de Greenville, pessoas que eu conhecia desde o colégio. Como você pôde abandoná-los? Escreveu um. Família vem primeiro, disse outro. Cada notificação era como uma facada, e vi antigos conhecidos me apagando das redes, seduzidos pelas mentiras dela. Eu quis retrucar, contar sobre os anos em que carreguei os fardos da família, mas me contive. Rebater só alimentaria a narrativa dela. As coisas pioraram uma semana depois, quando meus pais invadiram sem aviso o escritório da minha startup. Eu estava apresentando um novo recurso do aplicativo para Rebecca Klein, minha chefe, quando as vozes deles cortaram o espaço aberto da sala. Onde está a Brenda? Meu pai rugiu, o rosto vermelho. Nós merecemos a nossa parte nisso. Minha mãe veio logo atrás, gesticulando, gritando que eu havia roubado deles a chance de uma vida melhor. Os olhos de Rebecca se arregalaram, e meus colegas congelaram, os dedos parados sobre os teclados. De coração acelerado, dei um passo à frente e tentei acalmá-los. Este não é o lugar, falei baixo, mas firme. Eles não cederam, exigindo que eu fizesse o certo pela família. Não tive escolha a não ser chamar a segurança. 2 seguranças os escoltaram para fora enquanto minha mãe berrava. Você vai se arrepender, Brenda. A humilhação queimava, mas eu me mantive ereta, recusando-me a deixar que sabotassem meu trabalho. De volta ao meu apartamento, encontrei-me com Patrick Sullivan, o advogado que havia cuidado da transferência da minha parte. Ele revisou a papelada e confirmou que o negócio de $860 mil estava blindado.
Eles não podem tocar nisso, disse, folheando os documentos. Não há base para processo. Soltei o ar num suspiro de alívio misturado ao cansaço. Mais tarde, tia Carol ligou, a voz pesada. Ela havia descoberto que meus pais fizeram uma segunda hipoteca na casa para cobrir mais despesas da Lori, móveis novos, outra viagem. Eles estão se afundando, disse. E estão culpando você. Balancei a cabeça, sentindo o peso das escolhas deles desabar sobre mim. Eles criaram o próprio caos, mas eu não ia limpá-lo mais. Naquela semana, tomei uma decisão, bloqueei os números dos meus pais e o da Lori também. Chega de ligações, chega de mensagens. A escolha foi como cortar a corda que me sufocava há anos. Voltei meu foco para Sharon Elise, colega e amiga, pronta para lançarmos nosso próximo projeto, uma atualização do aplicativo de saúde, com verdadeiro potencial. Passávamos noites inteiras na casa dela, rabiscando planos, suas ideias afiadas me impulsionando para frente. Agora você está livre, disse uma noite, me entregando um café. Não deixe que eles te arrastem de volta. As palavras dela me atingiram fundo e, pela primeira vez em semanas, senti-me mais leve. A tempestade ainda rugia, mas eu estava encontrando meu caminho, cercada por pessoas que me valorizavam pelo que eu era, não pelo que eu podia oferecer. 6 meses depois, enquanto Daniel e eu desempacotávamos caixas no nosso novo lar, nos arredores de Greenville, o peso do passado finalmente se dissipou. Havíamos nos casado em uma cerimônia simples, num parque local. Apenas nós dois, alguns poucos amigos próximos e tia Carol sorrindo radiante na primeira fila. Sem recepção luxuosa, sem drama, apenas a promessa de construir uma vida baseada em respeito mútuo e independência. Nosso novo lar, um aconchegante apartamento de 2 quartos, com espaço para uma futura família, parecia um verdadeiro recomeço. Passávamos as noites arrumando móveis, rindo entre entregas de comida e planejando uma vida só nossa, livre das expectativas que antes me acorrentavam. Com Sharon Elise ao meu lado, investi a maior parte dos $860 mil da venda das minhas ações em um novo empreendimento, um aplicativo avançado de saúde voltado para o monitoramento do bem-estar mental. O talento estratégico de Sharon e minhas habilidades em programação se encaixaram perfeitamente. Em poucos meses, lançamos o app, conquistando espaço em clínicas locais e alcançando lucro mais rápido do que o previsto. Contratamos 3 novos desenvolvedores de Greenville, cuja empolgação me lembrava porque eu amava tanto esse trabalho. Cada noite virada no escritório, cada conquista, era prova de que eu havia feito a escolha certa, apostar em mim mesma, em vez de deixar minha família me esgotar. Enquanto isso, minha família enfrentava as consequências de suas próprias escolhas. Tia Carol, ainda minha única ponte com eles, me mantinha atualizada. Lori e Brian se separaram depois de uma briga acalorada por causa de dinheiro. Ele havia se cansado dos gastos intermináveis dela. Ela acabou se mudando para um estúdio apertado, trabalhando como assistente administrativa em uma imobiliária local, mal conseguindo se sustentar com um salário modesto. Suas postagens nas redes sociais, antes cheias de brilho e ostentação, agora mostravam uma vida mais simples, sem o apoio dos cartões de crédito dos meus pais. Meus pais também não estavam em situação melhor. Para cobrir as dívidas, incluindo a segunda hipoteca, venderam a casa da família, a mesma em que eu havia crescido. Mudarão-se para um apartamento simples de aposentadoria, obrigados a cortar jantares fora e viagens. Tia Carol disse que eles ainda resmungavam sobre mim, culpando-me por suas dificuldades, mas eu não sentia culpa. Eles mesmos haviam construído sua própria prisão. Olhando para trás, vi a verdade com clareza: estabelecer limites não era egoísmo. Era sobrevivência. A dependência da minha família em relação a mim, a suposição de que eu sempre cederia, os havia levado a esse ponto. Passei anos carregando o peso deles, desde sacrifícios na adolescência até pagar contas de hospital. Mas não mais. Cortar os laços me libertou para construir uma vida cercada por pessoas que realmente valorizavam meu esforço. Daniel, com seu apoio constante. Sharon, com sua parceria firme. E tia Carol, com sua força silenciosa. Enquanto eu me sentava em nosso novo lar, observando Daniel pendurar uma foto do nosso casamento, senti uma paz que nunca havia conhecido. As cicatrizes da traição deles ainda estavam lá, mas já não me definiam. Eu havia escolhido a liberdade e cada parte dela valia a pena.